Olá, paz do Senhor. Nós tivemos uma questão aqui antiga, tá? De um irmão, tá? Que ele perguntou assim: por onde Jesus fazia missões? Que legado ele deixou para nós no século 21? Bom, é até estranho uma pergunta dessa. Tem algumas perguntas que não sei se são mal colocadas ou se a pessoa não compreende realmente. O legado que ele deixou para o século 21 é o mesmo que ele deixou quando ele veio para a Terra. É testemunhar a Cristo a todos os povos, todas as nações, tá? Então, esse amor de testemunhar, tá? Existe muitos grandes líderes, existem alguns líderes que repetem o que os grandes líderes fazem por falta de conhecimento, e aí é por isso que a gente vem fazendo essa série de missões. E outros líderes fazem com objetivos para evitar com que tenha a responsabilidade de enviar e sustentar missionário no campo, tá? Porque descobriu-se que missionário só gera custo, nunca vai gerar renda. E o legado que Jesus deixou começa com o evangelismo. O que é evangelismo? É você falar de Jesus para os seus próximos. E só fala de Jesus para o seu próximo quem recebeu o impacto da salvação. E o legado que ele deixou é até muito mais amplo, né? Hoje nós temos a tecnologia, e a tecnologia é um tanto complicada, porque tem muita gente que segue o cristianismo, segue grupos, até ver nossos vídeos, tá no grupo de missões, e não é cristão, para poder ver qual o objetivo, só por curiosidade. Mas tem outros que querem aprender. Então, o legado que ele deixou é a amplitude, tá? É a consciência, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Não temos que tem cristão que fica se envolvendo com política, com coisas, não dizer que não deva, tá? Eu só acho que, na minha opinião, que o obreiro, aquele que for chamado para a obra, tanto o obreiro local como o obreiro de evangelista e missões, ele não tem tempo para ficar pensando nessas coisas do mundo. As coisas vão acontecer, querendo sim, querendo não. As profecias estão se cumprindo e nós estamos nos últimos dias, entende? Então, ou seja, ao falar de Jesus, tanto local como mundial, só que hoje existe capacitação, coisa que antigamente não existia, tá? Uma capacitação de você fazer uma capacitação transcultural. Você tem condição hoje de viajar para conhecer os campos missionários. E eu falo, inclusive, no curso que eu destinei gratuitamente lá no Missões pelo Mundo, que você tem que ter essa capacitação se quer falar de Jesus, porque começa no primeiro amor, no impacto da salvação, e depois Deus vai colocando você de acordo com as condições, Deus vai colocando você em alguma cultura, em algum grupo que precisa ter mais um conhecimento de falar de Jesus. No Brasil nós temos multiculturas, então de repente você falar para um chinês não é a mesma coisa que você falar para um brasileiro, você falar para um muçulmano não é a mesma coisa, você falar para um hispânico não é a mesma coisa que você falar com um brasileiro, entende? Então você precisa entender qual era essa necessidade, qual é essa dificuldade para você apresentar Jesus. Uma das coisas que eu bato tecla sempre são as diferenças dos 4 evangelhos. Mateus apresentou Jesus para os judeus, onde começa com a genealogia, explicando a alteração que houve lá em Ruth, para mostrar que Jesus realmente é o Messias. Depois vem Marcos apresentando Jesus para os romanos, que era um povo de guerra, então apresenta Jesus como um grande general. E em terceiro vem Lucas, apresentar Jesus como um homem perfeito a um povo que valorizava muito a cultura da ciência e do corpo, então mostra Jesus como um homem perfeito. E João, tem gente que fala que é para a igreja, não existe igreja, mostra que Jesus ama todas as nações, não existe uma nação que Jesus não ama e não queira salvar. Então essa maneira que os apóstolos apresentaram Jesus é a maneira que nós fazemos em missões. Nós precisamos identificar a cultura para poder apresentar a cultura apresentar Jesus conforme aquela cultura necessita conhecer, porque nem todas as culturas são iguais, entende? E por isso que a gente fala de você viajar, para visitar um missionário no campo, e brasileiro vai sempre, eu já falei isso no vídeo anterior, vai sempre se você for outro país, vai somente através de um brasileiro. Brasileiro tem tudo quanto é lugar do mundo, vai sempre através do missionário brasileiro, porque o autóctone, a pessoa que trabalha no país, ela já, as coisas para ela são comuns, coisa que para nós não é comum. Então às vezes nós podemos criar barreiras nas nossas atitudes, e como brasileiro ele vai falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo, faz isso, faz aquilo, entendeu? E assim por diante. Então, e se você tiver mais alguma pergunta,
Entra lá no Messenger, tem um link aí embaixo para a gente conversar sobre esses temas e a gente depois também ajuda a divulgar esses vídeos para que mais pessoas possam saber a diferença e desmistificar a chamada missionária e possam ser preparados para atender o chamado missionário. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.